capítulo 8, e nós leremos a uma só voz do verso 1 até o versículo de número 12. Neemias, capítulo 8, de 1 a 12. Vamos ler, irmãos. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Igreja, vamos repetir o último aqui, o finalzinho do verso 12. Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O tema da nossa mensagem nesta manhã é este: sensibilidade e obediência. Vamos repetir? Sensibilidade e obediência. Nós já estamos no 7º mês. O 1º semestre já ficou para trás. E se você veio em todos os cultos, ou na maioria deles, você já recebeu somente aos domingos, pelo menos quase 30 instruções na palavra de Deus. Eu estou me atendo apenas ao culto dominical. Se você frequenta a escola dominical, se você vai aos grupos familiares, em outros cultos que aconteceram ao sábado, certamente esse número é maior. Deus falou com você já nesse 1º semestre de 2026, de muitas maneiras, em muitas ocasiões, principalmente no culto público como este que está acontecendo aqui. Mas eu preciso te fazer 2 perguntas.
Você pode dizer nesta manhã, neste dia, 5 de julho de 2026, que o seu coração está sensível à voz de Deus? Você se considera, meu irmão, minha irmã, eu não perguntei quanto tempo você tem de conversão, quanto tempo você é membro dessa igreja, mas eu quero te perguntar agora, neste momento, como está o seu coração? Ele é um coração sensível, aquecido, quebrantado, ou você está vivendo uma vida no piloto automático em que o seu coração está duro? E a palavra bate e volta. Você é uma pessoa sensível? E se você respondeu positivamente, e eu espero que tenha sido essa a sua resposta, uma vez que você é sensibilizado por essa palavra, você é obediente a essa palavra? Porque muitas vezes a gente até pode dizer, pastor, tocou, mexeu comigo, mas a gente não pratica a palavra. Às vezes a gente fica só na primeira parte, eu fui sensibilizado, nossa, a palavra me pegou de jeito hoje, mas a sua vida continua na mesma. Então, uma coisa aqui leva a outra. Essa sensibilidade, ela não é produzida pelo pregador, ela não é produzida por uma música bonita, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus, que aplica no meu coração e no seu coração a sua palavra. E uma vez que você experimenta dessa sensibilidade, desse toque do Senhor, o Senhor te leva a ser um coração obediente também. O texto que nós acabamos de ler conta para nós um momento especial na vida da tribo de Judá, dos moradores de Jerusalém. Vocês conhecem o contexto da história de Neemias. Neemias foi escolhido pelo Senhor para ajudar, para liderar homens e mulheres na reconstrução dos muros de Jerusalém. O povo passou 70 anos no cativeiro babilônico. Há agora o decreto de Ciro, por vontade de Deus, e aí o povo volta. Eles voltam em etapas. Um grupo vem primeiro, depois vem outro grupo. Nós temos personagens importantes nesse contexto e destacaremos 2 pelo menos aqui, que é Neemias e Esdras, o sacerdote e escriba. Então agora, depois da reconstrução dos muros, as portas foram colocadas no seu devido lugar, eles estão na fase da celebração, eles estão na fase da consagração. E é interessante que Deus usa Neemias e Esdras também, não só para uma reforma física, uma reforma material, reerguer muros, colocar portas, mas há uma reforma que é considerada até pelos estudiosos desse livro, que é mais importante até do que levantar muros e colocar portas. É a reforma espiritual que está acontecendo na vida daquele povo. Aquele povo, irmãos, logo depois que terminou o período do cativeiro, eles permaneceram mais tempo contemplando os muros derrubados do que os 70 anos que eles Geu, profeta Zacarias, para falar, acaso há tempo, é tempo de vocês viverem em casas apaneiladas, em casas bem organizadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Deus então, ele começa uma obra restauradora à vida do povo. Mas chegamos nesse capítulo, o capítulo 8, aonde há uma coisa linda e especial, e a minha oração como pastor, tenho certeza que isso também está no coração do reverendo Rafael e de todos os pastores, de todos os ministros da palavra, é que um dia isso aconteça, e que isso aconteça com essa amada igreja reunida aqui nesta manhã. Observe comigo, o texto começa dizendo para nós que em chegando o 7º mês, é uma feliz coincidência, nós estamos também no 7º mês, esse é o mês de julho, o mês 7, a gente sabe que os nomes dos meses naquela época não eram correspondentes aos nossos, mas nós também estamos no 7º mês, já atravessamos a metade de 2026, você já ouviu muitas pregações, pelo menos umas 30 mensagens, isso se você ainda colocar outras pregações através das suas mídias digitais, mas vamos nos ater ao tempo que Deus tem falado com você aqui nessa igreja. Mas olha só, o que a palavra de Deus diz para nós, que em chegando o 7º mês, os filhos de Israel já estavam todos constituídos nas suas cidades, que estavam circunvizinando ali a cidade de Jerusalém. O povo se ajuntou como um só homem, com um só propósito, uma disposição no coração. Diz aí a palavra, eles se ajuntaram na praça, diante de uma das portas que dava acesso ao templo.
Essa porta das águas é porque haviam alguns depósitos, havia água uma subterrânea naquela região, e alguns falam até que é simbólico, porque nessa porta o povo se reúne, porque assim como a palavra de Deus, ela também produz em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus também, como ela purifica a nossa vida, conforme Jesus escreve, e João declara lá em João 15, né? Jesus fala e João escreve, que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Então é significativo que era na porta das águas que o povo deveria se reunir mais na parte sul, e o povo está ali. Mas olha só o que eu realmente espero, e que você faça isso: não partiu do líder, partiu do povo. O povo é que pediu para o líder: leia a Bíblia para nós. O povo é que disse: nós queremos ouvir a palavra de Deus. Reverendo Rafael, já imaginou isso? A gente chega na igreja, sobe no púlpito para pregar, e a igreja, como um grande coral, diz: pastor, prega para nós, prega a palavra, pastor, nós estamos com sede da palavra, nós queremos ouvir a palavra. Você é assim? Foi o povo, claro que não é iniciativa do povo, é obra do Senhor. Deus moveu o povo nesse propósito, mas isso é significativo. Eles disseram a Esdras, o sacerdote e escriba. Esdras era da descendência de Arão, ele era sacerdote, mas ele era chamado escriba também porque ele era o intérprete da lei, ele interpretava as escrituras da época. Vale a pena ler o livro com o seu nome também. E eles disseram para Esdras: traga o livro da lei de Moisés, que nós podemos aqui entender que é a Torá, os 5 primeiros livros, a lei de Deus, a lei de Moisés, e nós queremos ouvir. E aí diz a palavra, que o Senhor trouxe, através de Esdras, a lei, perante a congregação, e essa congregação, como já aprendemos essa manhã, de tantas gerações que podem constituir um único rebanho do Senhor, ela era constituída por homens, por mulheres, certamente de várias faixas etárias, de várias gerações, e de todos que eram capazes de entender. Era o primeiro dia daquele 7º mês, e aí diz a palavra, que a leitura das Escrituras foi feita da alva até o meio-dia. Então vamos aqui dar um horário dentro do nosso tempo, das 6 da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus, a leitura sendo feita das Escrituras Sagradas. E algumas coisas são significativas nesse texto, e eu vou destacando à medida que eu vou avançando aqui no texto. Então ele leu, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, vai acompanhando comigo aí na sua Bíblia, no verso 3. Perante homens e mulheres, os que podiam entender. Agora eu quero que você fale comigo o finalzinho do verso 3, vamos lá? E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vamos lá, vocês, bem forte. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro, o povo pediu: queremos ouvir a palavra de Deus. Esdras, traz o livro da lei. Agora, o povo está atentos. Tiago faz uma observação muito importante para nós, que nós não podemos apenas ser ouvintes, mas nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra. É importante ouvir. O ensinamento envolve isso. Você está ouvindo, é o que está acontecendo nessa manhã, é o que já aconteceu na nossa aula especial nesta manhã. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando conosco. Hoje você está recebendo assim uma mensagem em dose dupla. Primeira parte já passou, vem a segunda parte agora, e você tem que estar aí com o coração sedento. Fala, Senhor, eu não vim à toa nesse culto, eu não estou aqui nessa manhã à toa, o Senhor me trouxe aqui com um objetivo. Tira esse coração de pedra, esse coração que já acostumou com o ambiente da igreja, e que eu chego aqui, às vezes eu tenho mais observação para criticar alguma coisa que está errada, do que para ouvir a tua voz. O povo estava atento para ouvir a palavra de Deus. Então, Esdras vai ler. Talvez aqui, a construção das igrejas se espelharam nisso, porque foi construído um púlpito. Irmãos, esse lugar que eu estou aqui, ele não é mais santo do que onde vocês estão.
Isso é uma forma só, uma plataforma que nos deixa assim um pouco mais elevados. Mas não pensem vocês que pregar daqui, ou se eu estivesse dando a aula ali, como o pastor Rafael já fez alguns minutos atrás, não, ali só, aqui é o santo dos santos. Não tem isso na igreja, irmãos. O véu já se rasgou de alto a baixo, nós cantamos aqui. Chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não devemos nem falar que só aqui Deus fala, só aqui Deus ensina. Ensina aqui na casa de Deus, consagrado para essa finalidade. Esse lugar não me torna mais santo se eu estivesse assentado aí com vocês. Mas essa elevação, talvez para que a palavra de Deus seja pregada com autoridade, possa todos escutar, mas não é com o objetivo de exaltar o pregador, jamais. Esdras foi colocado também num púlpito de madeira. E ele então agora prega. Talvez algo que alguns pastores façam, eu não tenho esse costume, mas admiro pastores que fazem isso. Conheço muitos pastores que na hora que vai começar a pregação e vai ler a Bíblia, ele pede para a igreja ficar em pé. Convido a igreja para ficar de pé e façam a leitura. Mas aqui, irmãos, tem uma questão interessante. Não é só a leitura e senta, porque ele começou a ler de que hora mesmo? Da alva até o meio-dia. Então o povo ficou em pé todo esse tempo. Poxa, pastor, mas aí não, né? Agora que a nossa igreja está com essa almofadinha aqui gostosa, eu vou ficar em pé. Aí não, né, pastor? Não dá ideia para o pastor, senão daqui a pouco ele vai querer inventar esse negócio aqui na igreja. Mas por que será que o povo ficava de pé? Não era em respeito a Esdras, ou a Neemias, ou aos levitas. Era porque era a palavra de Deus que estava sendo lida. Você tem essa sensibilidade no seu coração? Eu não estou lendo uma revista, eu não estou lendo um livro da história da humanidade, eu estou lendo o livro dos livros, as escrituras sagradas. Isso é um privilégio, irmãos, cercado de muita responsabilidade, mas é um privilégio que nós temos, essa palavra que é perfeita e que restaura a alma, como já foi lido no Salmo 19. Então o povo, irmãos, está ali naquele lugar e a palavra de Deus está sendo lida. E aí nós vemos essa lista de nomes aí para as mães e pais que vão ter filhos um dia. Está aqui uma boa lista, escolhe um desses, né? Rasbadana, quem tal, né? Vem cá, Rasbadana, né? Matitias e tantos outros. Mas esses homens estavam como testemunhas. Eu aqui, dentro da nossa visão da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu gosto muito de ver que esses homens que estavam à direita e à esquerda são os líderes da igreja. São os presbíteros, são os diáconos, que precisam ser também homens experimentados na palavra, conforme está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo e também na carta de Tito. O pregador, o pastor, o presbítero, o diácono deve ser um homem apegado à palavra fiel. Diácono também é homem da Bíblia, como foi Estevão, como foi Filipe. E é maravilhoso você ter a liderança, a esquerda e a direita, todos juntos, porque a palavra de Deus está sendo lida. E chegamos no verso 5. Vamos ler juntos o verso 5? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-se ele, todo o povo se pôs em pé. Mas agora o 6, é o 6 que eu queria que nós lêssemos. Vamos ler? Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que eu vou falar agora não é uma crítica, é só uma constatação, porque eu faço isso durante o momento dos cânticos. Eu elevo as minhas mãos quando eu estou cantando, mas aqui, meus irmãos, não foi na hora da música que o povo levantou as mãos. Não foi na hora da música que o pessoal bendizeu ao Senhor, foi na hora da palavra. Foi na hora da palavra que o povo se ajoelhou com o rosto no chão, porque era a palavra de Deus que estava sendo lida e pregada. Será que nós temos essa consciência? Às vezes eu vejo a igreja cantando com tanta euforia, mas chega na hora da palavra, não vai terminar essa mensagem não? Já deu, né, pastor? Prega menos, tenho muita coisa para fazer, minha agenda é muito cheia. O povo tem vontade de ouvir a palavra, o povo está sedento de ouvir a palavra, o povo bendizendo ao Senhor, o povo adorando. Vocês estão adorando ao Senhor agora? Não, agora não, né, pastor? Eu estou sentado, não estou cantando, não estou orando, o Senhor está pregando, eu não estou adorando. Você está adorando sim. Você está adorando, falando, Senhor, fala, Senhor, bate no meu coração, tira esse coração insensível. Senhor, amolece meu coração, para eu receber a mensagem.
Tudo isso, irmãos, está acontecendo nesse grande dia. Tenta imaginar essa celebração, se você estivesse lá no meio daquela multidão, no dia da consagração, os muros foram reedificados, e se você gosta de história, continua em casa depois lendo o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, no capítulo 12 vai ter uma cantata, vai ter um grande coral, que ele vai cantar em cima do muro, o povo vai se unir, o louvor e os gritos serão escutados de longe, porque a igreja está sendo consagrada. Sensibilidade com responsabilidade, que nos leva à obediência. Agora acontece algo aqui nesse contexto, um pouco diferente talvez do nosso culto, mas isso poderia acontecer aqui também. Esdras está no púlpito de madeira, lendo o livro da lei. E onde estão os levitas? A gente acha que levita só é para ser cantor, né? Eles tinham várias funções no templo. Eles estão distribuídos aqui. Só vou fazer um exercício aqui, por favor, só um exercício. Vou pedir para que os presbíteros, pastor Rafael, e todos os professores de escola dominical e os diáconos fiquem em pé onde estão, os que estão sentados. Fiquem em pé, por favor. Onde vocês estão. A ideia é a seguinte, igreja. Esses homens aqui são esses levitas aqui, ó. Aí eu estou pregando e eles estão juntando um grupo menor ali, um grupo ali, e falam assim, presta atenção, lê comigo aí o versículo tal. Pode sentar, irmãos. Aqui, ó, isso que ele acabou de ler, a lição é essa. Eles foram ensinando. Os levitas estavam espalhados no meio do povo, ensinando o povo, ensinando a palavra. Não é isso, irmãos, que a igreja tem que fazer? Não foi isso que nós já ouvimos nessa manhã? Por que nós viemos aqui? Nós viemos aqui porque nós temos sede de Deus. Nós precisamos nos alimentar. E não tem outro alimento que faz saciar nossa alma, que vai nos colocar de pé diante deste mundo tão tenebroso, a não ser a palavra. Sede da palavra, sensibilidade para ouvir a palavra. Então o povo estava aprendendo, como se fosse assim uma grande escola dominical, todo mundo aprendendo no mesmo dia. Foi um dia especial, certamente, não era um simples trabalho. É a minha oração é que não só hoje, porque essa mensagem está sendo pregada, mas todo dia que você sair da sua casa, venha com essa expectativa no seu coração. Fala comigo, Senhor. Eu e a Rosângela participamos semana passada do congresso da APECOM, foi uma bênção, fomos impactados com a pregação do Evangelho, mas eu participei de um treinamento, ela participou de um outro, e no meu treinamento, a esposa de um pastor do Rio de Janeiro, ela estava falando para casais, e ela estava falando sobre viver o Evangelho dentro da família. E ela falou algo que eu terça-feira contei aqui para os irmãos. Ela disse assim, todo mundo quando vai sair para trabalhar, normalmente, ora, Deus abençoa a minha saída. Nós moramos numa cidade violenta, agressiva, você pede, Deus me protege, me leva em segurança para ir para o trabalho. Se você for fazer uma viagem, então, às vezes a gente ora dentro do carro, vamos fazer uma oração, porque nós vamos viajar. Mas por que você não ora quando você volta para casa? Às vezes você volta para casa com a cabeça cheia de problema da empresa. Teve um dia terrível no trabalho. Falaram poucas e boas de você. Você tomou fechada no trânsito. Você veio apertado no transporte coletivo. Você não quer falar com ninguém. Aí você abre a porta e você está com o coração carregado de ira, de raiva. E sua esposa ou seu esposo, seus filhos, até o cachorro sai correndo, porque você não está na bênção do Senhor. Você está irado e chega dentro de casa assim. Não pode. Se você teve um dia difícil, está indo no trem, no metrô, no ônibus, no carro, Senhor, eu não estou bem, mas minha esposa não tem nada a ver com isso. Senhor, eu estou irado, mas meu filho, meu marido, meu cachorro não tem nada a ver com isso. Acalma o meu coração, apazigua com o meu coração. A palavra de Deus faz isso. Quando você sai de casa para vir para a igreja, às vezes a gente já sai de casa para vir para a igreja, já vai falando mal da igreja no caminho. Você viu, mexeu no horário do culto, não sei o quê, 2 cultos no mesmo dia, nossa, é muita coisa. Quando nós deveríamos dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seus olhos estão postos na onde? Na palavra, no ensinamento. Você pode observar algum problema, alguma coisa a ser melhorada na igreja. Isso é bonito, pastor. Percebi que está faltando um negócio ali naquela parede. Obrigado, irmão, por avisar. Vou falar com o pessoal da comissão de manutenção. Mas tem gente que só tem olhos para os problemas. E não percebe a grandeza, como diz o salmista no Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Foi assim que você saiu de casa hoje, com esse propósito no coração? Porque se você veio aqui para achar problema, tem um monte mesmo. Aqui tem muito problema. A começar de mim e você. Está cheio de problema nessa igreja. Mas se você veio para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, você vai voltar diferente para a sua casa. Essa é a minha oração. Tudo isso acontecendo nessa igreja. Tudo isso acontecendo neste povo. Só que daí, agora, o povo começa a chorar. Por quê? Não era um dia de festa? Não era um dia de consagração? Por que será que o povo está chorando? O povo está chorando porque eles foram sensibilizados pela palavra. Não é o pregador, não é com técnicas de emocionalismo que o povo chora. O povo chora quando o Espírito toca, quando Deus quebranta, quando Deus opera. Meu irmão, nós somos secos demais. Nós não choramos na presença de Deus. Nós somos racionais demais. Não há problema nenhum se você é mais racional do que emocional, mas deixa fluir um pouco das suas emoções. Porque Deus quer falar comigo e com você na palavra. O povo chorava, porque o povo estava lembrando de tantos pecados, de tantas coisas erradas. Eu não vou poder expor isso hoje, mas a partir do versículo 13, eles vão lembrar, lendo a palavra, que eles não estavam observando uma das festas que Israel deveria guardar, a festa dos tabernáculos. E se vocês quiserem ver, posso até pregar em breve sobre isso aqui, desde os dias de Josué, eles não estavam celebrando a festa dos tabernáculos. Quanta coisa aconteceu na história. Entraram na terra prometida, passaram tantos reis, foram para o cativeiro, voltaram, e eles esqueceram da festa dos tabernáculos. Pois eles resolveram praticar a festa, porque a palavra de Deus os fez lembrar. É isso, irmãos, que a palavra de Deus opera em nós. Então, às vezes, você será levado às lágrimas. Não precisa ser aqui na igreja, não. Às vezes é no seu quarto, de porta fechada. Você vai começar a orar, você vai começar a chorar, porque Deus vai começar a falar com você na palavra. Mas se for aqui na igreja, não tem problema. Mas o que vão pensar? Vão falar, meu Deus, a irmã está chorando. Será que ela está em pecado? Esse é o problema nosso. Nós temos medo do julgamento, até das nossas lágrimas. Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, minha irmã, se você está presa nesse medo. Quando o Espírito Santo te quebrantar, chore na presença de Deus. Se é aqui, se é no seu quarto, não importa. Mas tenha um coração sensível à voz de Deus. Esse povo foi tocado pela palavra. E eles obedeceram, porque daí Neemias, Esdras e os levitas falaram, não, hoje não. Hoje não é dia de pranto, hoje não é dia de choro, hoje é dia de festa. A alegria do Senhor é a nossa força. E o povo obedeceu até, o povo parou. Os levitas tiveram até que dar uma bronca, calai-vos, hoje não, parem de chorar. E é interessante que o povo recebeu uma ordem aqui, interessante, né? Que a gente gosta dessa ordem, não é não? Olha o que está escrito aí. Alguns vão fazer isso hoje, talvez. Comei carnes gordas. Tomai bebidas doces. Até aqui tudo bem, né? Mas não é só isso. Compartilhe. Isso me faz lembrar a celebração da Páscoa, lá no Êxodo. Porque o que foi que Moisés falou lá? Se você tiver uma família pequena, chama a família pequena para comer a Páscoa com você. Então, irmãos, aqui está dizendo, vocês vão comer carnes gordas, bebidas doces, enviem porções aos que não têm nada preparado, para que todos possam participar. Esse é um dia de festa, esse é um dia de alegria. Chegamos no versículo 12. O povo vai voltar para casa, como nós vamos fazer daqui a alguns minutos. E o povo obedeceu a palavra. Vamos ler o verso 12 todos juntos, mais uma vez? Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Gosto muito do primeiro versículo de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Deus já falou com você nessa manhã 2 vezes. Talvez até mais. Deus fala pelos hinos, Deus fala pelas leituras que foram feitas, pelos cânticos, mas Ele fala de forma singular
pela palavra. Você foi edificado na aula especial sobre a relação entre as gerações, e agora nós estamos recebendo essa palavra da parte de Deus. Meu filho, minha filha, eu quero que você tenha um coração rendido aos meus pés, sensível à minha voz. Por isso que o Salmo 95 diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. Sensibilidade e obediência. Se você entender que todas as vezes que a palavra de Deus estiver sendo lida por você, num culto, na sua casa, no seu momento devocional, num grupo familiar, num estudo bíblico, numa conversa, é a palavra, lembre, não está sendo lido qualquer palavra não, essa palavra tem poder, ela é viva, ela é eficaz, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é mais pura que o ouro depurado no fogo, ela é mais doce do que o mel e o destilado dos favos, é a palavra do Senhor. Portanto, igreja, o que é que resta para cada um de nós nesta manhã? Vamos praticar o que Deus já falou comigo e com você ao longo dessa manhã. Nós não ficamos aqui das 6 até o meio-dia. Mas e se ficássemos? Você acharia muito? Você diria: pastor, a gente não aguenta não, pastor. É muito tempo, pastor. Das 6 da manhã ao meio-dia. Ah, não, pastor. Eu gosto dessa igreja porque o culto dura 1h30 no máximo, e hoje talvez até menos. Tenha sede de ouvir a palavra de Deus. Não tenha pressa. Algo que é uma tentação, e eu vou começar falando por mim, para não te constranger. Isso aqui tem tirado muito do meu tempo com Deus para ler a Bíblia. Se você ficar com o seu celular do seu lado, com a sua Bíblia aberta, ou de repente você está lendo aqui, eu não tenho problema. Eu não vou dizer que não tem que ler a Bíblia aqui. Mas aquela vibraçãozinha que dá, pula uma mensagem na tela e você, ai meu Deus. Aí você, ai Senhor, eu vou ter que interromper a leitura. Deve ser uma emergência. Antigamente não era assim. Não era assim. Mas hoje parece que qualquer coisa nos desvia da palavra. Você é sensível à voz de Deus? Você é obediente à voz de Deus? Que esse livro, conforme foi dito lá por aqueles discípulos no caminho de Emaús, não nos ardia o coração, quando ele falava pelo caminho acerca dele mesmo. Eu quero que o meu coração pegue fogo, que o seu coração pegue fogo, que nós sejamos sensibilizados por Deus, e sejamos filhos e filhas obedientes à sua palavra. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.